amado irmão, amada irmã, e você que acompanha o canal da obra na Amazônia. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra muito especial. Acredito que você tem sido muito ajudado nesses últimos dias com os vídeos que tem sido postado aqui. Muito conteúdo tem sido trazido para esse canal, alimentando você, alimentando sua família. E também queremos dizer para você para espalhar o link desses vídeos, seus colegas, amigos. Vamos usar também o conteúdo desse canal para poder pregar o Evangelho e alcançar o maior número de pessoas. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, divulgue esse canal para seu ciclo de amizades, seus conhecidos, seus colegas, para que a gente possa continuar crescendo aqui na propagação do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos iniciando mais um estudo que nós vamos, a partir de hoje, trazer para você, cujo o título é Você está preparado para o fim? E a palavra que nós vamos trazer tem como fundamento esse livro, que é do nosso irmão Esdras Mar. E quero encorajar você, se você não tem esse livro, encorajar você a adquirir. Um livro bastante atual, traz para nós um conteúdo muito rico acerca do cenário atual, bem como sobre a volta do Senhor. Então, busque aí os comportores da sua cidade, para aqueles que porventura têm maior dificuldade em adquirir com os comportores, pode acessar o site do Instituto Vida para Todos, da editora Árvore da Vida, e então poder adquirir esse livro que é essencial para que nós cristãos estejamos aí mais preparados quanto à volta do Senhor. Nesse vídeo eu vou trazer para você, nessa palavra, trazer para você o conteúdo do capítulo 1 desse livro, cujo título é O Mistério da Iniquidade. Então, essa semana nós vamos ver o capítulo 1 desse livro, semana que vem o capítulo 2, na outra semana capítulo 3 e assim sucessivamente. Então, começando aqui, a nossa palavra de hoje tem como título O Mistério da Iniquidade. Jesus é o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que vivemos em um tempo bastante peculiar. A Bíblia chama esse tempo de tempo do fim. E podemos olhar para a palavra de Deus e olhar para o cenário mundial, podemos dizer que há na sociedade hoje, de uma maneira geral, comportamentos que dentro da palavra de Deus são comportamentos que surgiria ou que se manifestaria no final dos tempos. Então o mundo em si é um forte sinal, com a sua sociedade em evolução, é um forte sinal de que o nosso Senhor está voltando. Quando nós olhamos para a palavra, contemplamos a palavra e contemplamos o mundo em que vivemos hoje, podemos dizer de maneira categórica: vivemos no final dos tempos. Mas algumas coisas precisam acontecer para que esse mundo, para que essa era tenha fim e nós então possamos entrar na era seguinte, no mundo que há de vir. Em Mateus 24, versículo 3, nós temos a seguinte porção: No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá na sua vinda e da consumação
do século. Percebe, irmãos, que esse assunto também mexia com os discípulos. Os discípulos também tinham um desejo no coração deles de saber acerca do final dos tempos, acerca da vinda do Senhor. Então, esse é um assunto que os discípulos do Senhor precisam estar inteirados. Nós, como aqueles que seguimos ao Senhor, precisamos ter esse coração de compreender, de entender, amados irmãos, os sinais que de alguma maneira desencadeiam a volta do Senhor. Então, esse coração os discípulos tinham, e esse coração nós também precisamos ter, buscar comunhão para compreender o tempo em que nós vivemos. E aí o Senhor, a partir do versículo 4, responde para ele e elenca várias coisas que sucederiam à sua volta. Louvado seja o Senhor. Bom, tem três grandes sinais que nós precisamos dar muita atenção. Claro, tem muitos outros, mas vou me ater a que o livro trouxe para nós. O primeiro grande sinal foi a restauração da nação de Israel, em 1948. A nação de Israel perdeu o seu território, tinha perdido o seu território há mais de 1500 anos. E se nós olharmos para a história, amados irmãos, nenhuma nação que perdeu o seu território por mais de 500 anos voltou a ser uma nação. Muitas nações se perderam ao longo do tempo, mas de maneira milagrosa, soberana, o povo de Israel, depois de mais de 1500 anos, eles foram restaurados ao seu território de origem. Ó Senhor Jesus, Deus está aí para poder quebrar todo pensamento humano. Isso vai contra a lógica. Então esse foi o primeiro grande sinal. O segundo grande sinal foi a reconquista de Jerusalém, aquela guerra dos 6 dias, também uma guerra totalmente sobrenatural. O tamanho de Israel, cercado por vários inimigos muito mais poderosos, mas Israel venceu então aquela guerra divinamente, né? Deus interviu ali, e Jerusalém foi então reconquistada, isso em 1967, na Guerra dos 6 Dias. E o último grande sinal aí, que todos nós estamos aguardando, é a reconstrução do templo. O povo de Israel já adquiriu todos os materiais pertinentes à construção, está simplesmente aguardando, que aquele pedaço de terra ali, onde está o domo da rocha e a mesquita, a mesquita Al-Aqsa, seja então retomado, ou seja, devolvido para Israel, porque especula-se que é exatamente ali onde o templo de Salomão era construído, e o muro das lamentações é o local mais próximo que os judeus conseguem chegar ali do suposto local onde era o templo, e ali então eles fazem as orações hoje. Mas vai chegar um dia que esse lugar vai ser devolvido para Israel, e Israel vai começar a reconstrução do templo. Esse é um forte sinal que nós precisamos então estar atentos. Louvado seja o Senhor. Mas aqui em Mateus 24 nós temos outros sinais. Nós temos guerras, rumores de guerras, nações contra nações, fomes, terremotos. Tudo isso, irmão, já está acontecendo, não de hoje, já de algum tempo atrás. Isso vem acontecendo e vem se intensificando. E no capítulo 24 de Mateus, versículo 12, o Senhor fala algo muito importante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então aqui o Senhor fala de algo chamado
iniquidade. Para que o Senhor volte, irmãos, o anticristo precisa surgir. E para o anticristo surgir, a iniquidade vem na frente abrindo o caminho. Vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7, não é isso? Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então aqui Paulo mostra para nós que o mistério da iniquidade já opera. E iniquidade aqui, amados irmãos, no grego é anomia, que significa sem lei, sem regras. Então, o que está acontecendo hoje? Essa iniquidade, mas não está operando de maneira oculta para tirar da sociedade a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é essa lei, ainda é essas regras, digamos assim, mas sabemos que é uma regra de vida, que de alguma maneira ainda a consciência do ser humano é de alguma forma ali moderada. Muitas constituições de países, como por exemplo os Estados Unidos, foram todas pautadas na Bíblia. Então, o que a iniquidade está fazendo? Está tirando a palavra de Deus da sociedade, está tirando a palavra de Deus das famílias, está tirando as regras, mostrando que nós não precisamos de Deus ou das regras de Deus, das leis de Deus para poder viver, mas não, que nós somos livres. Ó Senhor Jesus. E de certa forma a iniquidade tem obtido êxito e vai obter êxito, vai minar isso na sociedade em geral. Os países que tinham a sua constituição fundamentada na palavra de Deus já sofreram muitas mudanças, hoje são mutiladas, muitas movimentações, ideologias vão surgindo, e para que não haja um impedimento para que elas avancem, trabalham de maneira sorrateira para tirar do mundo em geral a palavra de Deus. Agora eu quero trazer para a nossa experiência. A iniquidade vai querer tirar de você o seu momento de comunhão com Deus. Falando de maneira pessoal, como está a nossa comunhão com Deus? Como está, amados irmãos, a nossa vida? Ela é pautada ainda na palavra de Deus? Baseado em que você toma as suas decisões? Baseado em que você tem conduzido a sua vida? Baseado na palavra de Deus? Ou nos ensinamentos modernos, nas ideologias modernas? Se nós estamos vivendo de maneira livres, amados irmãos, sinto dizer, mas o vírus da iniquidade chegou na nossa casa, chegou na nossa pessoa. E olha só, no versículo 8 fala, do capítulo 2, versículo 7: e então será de fato revelado o iníquo. Então, o mistério da iniquidade trabalha para que o iníquo seja revelado. Esse iníquo é o anticristo. Então, essa iniquidade vai abrindo o caminho, trazendo para a sociedade uma sensação de liberdade. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu posso, o que eu acho que devo fazer. Não existe verdade absoluta, o que existe é a minha verdade. E aí, quando esse mundo tiver essa bagunça toda, vai surgir então o anticristo. Então, o mistério da iniquidade ele já opera. E voltando
para Mateus 24, versículo 12. Vamos ler com mais ênfase agora esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja, essa iniquidade, ela vai se multiplicando. E qual é o alvo da iniquidade? É o amor. A iniquidade quer combater o principal pilar da vida cristã, que é o amor. Nós sabemos que os pilares da vida cristã é a fé, o amor e a esperança. Mas Coríntios nos mostra que o principal desse é o amor. Então a iniquidade, irmãos, o que ele faz? Ele vai combater o amor. E esse amor aqui, no grego é ágape, que é o amor de Deus. Então, na prática, o que a iniquidade faz? Ela combate o amor de Deus que está no seu coração. O amor de Deus, Deus quer te encher do amor dele, mas a iniquidade vem tentar combater, diluir, destruir esse amor que Deus colocou no seu coração. E aí, que amor na prática, como isso se dá? Ora, como está o seu amor pela palavra de Deus? Como está o seu amor pela pregação do Evangelho? Como está o seu amor pelas orações? Como está o seu amor pela vida da igreja? Como está o seu amor pela palavra profética? Sabe, irmãos, se o nosso amor não é o mesmo de 5, 10, 15 anos atrás, 2 anos atrás, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Vamos voltar ao Senhor e pedir: Senhor, aquece o meu coração novamente. Aquece o meu coração, me livra desse vírus da iniquidade, Senhor Jesus. Então aqui fala de esfriar, e no versículo 14 diz: será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o que combate a iniquidade é o evangelho, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que combate a iniquidade. Hoje se vê muita guerra política, polarização política. Amados irmãos, não é a política que combate a iniquidade, não é partido A ou partido B que está no governo vai combater a iniquidade. O que combate a iniquidade é o Evangelho. A missão da igreja não é se envolver com política. A missão da igreja é combater a iniquidade, pregando o Evangelho. Senhor Jesus. Então, essa multiplicação da iniquidade traz consigo os seus sintomas. E um deles é o esfriamento do amor, não é? Mas um outro sintoma que eu quero mostrar para vocês agora é o sono espiritual, a sonolência espiritual. Em Romanos capítulo 13, Romanos 13, então o primeiro indicador, nosso amor. Como está o nosso amor? O segundo indicador é a nossa sonolência, nossa reação diante da palavra de Deus. Versículo 11, capítulo 13 de Romanos 11 diz assim: digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui Paulo fala de nós despertarmos do sono. E essa palavra, amados irmãos, é uma palavra para aqueles que conhecem o tempo. Eu pergunto para você: você é alguém que conhece o tempo em que você vive ou não? Sim, nós conhecemos. Sabemos que vivemos nos tempos finais. Então essa palavra é para nós. Paulo está dizendo que as coisas estão acontecendo, conhecedores do tempo estão dormindo. Amados irmãos, o conhecimento não nos salva.
O conhecimento não é o combustível para que meu amor esteja sempre vivo, para que o fogo do Espírito seja sempre vivo. E aqui fala então, e digo isso a vós outros conheceis o tempo. Vamos dar uma olhada em 1 Crônicas 12, 32. Quero mostrar um quadro para vocês aqui. 1 Crônicas 12, 32. Tem o seguinte versículo. Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então olha aqui, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. Então a primeira pergunta é: você conhece a época em que você vive? Sim. Você sabe o que tem que fazer nessa época? Sim, sabemos. Por que eu falo que sabemos, irmãos? Porque temos recebido muita palavra. A palavra profética, irmãos, nós temos recebido nesses últimos tempos, é de uma clareza, é de um norte definido, expõe para nós de maneira muito clara qual é o nosso papel hoje. Então eu e você conhecemos o tempo, eu e você sabemos o que temos que fazer. Agora a pergunta que eu faço é: primeiro, você conhece o tempo? Sim, conhecemos o tempo. Segundo, você sabe o que tem que fazer na vida da igreja? Sim. A terceira pergunta é: você está fazendo? Ó Senhor Jesus. Irmãos, conhecimento não vai endossar a nossa entrada no reino. Eu posso conhecer as épocas, saber tudo, estudar tudo, eu posso saber o que eu tenho que fazer, mas se eu não estiver fazendo, isso não adianta. Então aqui tem uma síndrome do sono espiritual que nos mantém adormecidos, mesmo com tanta palavra. Isso é iniquidade. E em Mateus capítulo 26, eu quero mostrar um quadro para vocês, explicar um pouquinho por que esse fenômeno acontece. Mateus capítulo 26. Tem uma experiência do Senhor Jesus no Getsemane. E aqui nós sabemos que ele estava bastante angustiado. E ele então, no versículo 36, ele vai para o Getsemane para orar. E ele leva consigo, né, ele chega ali no Getsemane com todos os seus apóstolos. Mas ele dá um passo adiante e leva consigo Pedro, Tiago e João para orar com ele, ou para vigiar com ele. E aí ele fala no versículo 38 que a sua alma está angustiada até a morte. E no 39 ele se adianta um pouco, ele deixa Pedro, Tiago e João, se adianta um pouco e vai orar. E então ele fica ali orando ao Senhor. E no versículo 40 ele volta. Quando ele volta para os discípulos, no versículo 40 fala assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Aí no 41 ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 42 ele torna a retirar. No versículo 43 ele volta, e o discípulo está dormindo de novo. E voltando, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E no 44, o Senhor se afasta de novo. E no 45, ele volta e acha eles novamente dormindo. Então, por 3 vezes, o Senhor se afastou dos discípulos. E por 3 vezes ele voltou para os discípulos. O que eu quero mostrar aqui, amados irmãos? Que quando o Senhor se afastou dos discípulos, eles dormiram. Quando o Senhor se aproximava deles, eles acordavam. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor?
João capítulo 1 mostra que ele é a palavra. Então aqui, irmãos, eu quero aplicar para a nossa experiência prática. Toda vez que nós nos afastamos da comunhão, da palavra, nós entramos em um sono espiritual. E isso é a iniquidade operando. A iniquidade quer tirar de você a lei, quer tirar de você a restrição, quer tirar de você as regras. E aí, as leis de Deus, as regras de Deus, a palavra de Deus. Quando o Senhor se afastou a primeira vez e ele voltou, no versículo 41 ele falou assim: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o perigo, irmãos? Quando nos afastamos da comunhão, nos afastamos do Senhor com essa palavra, primeira coisa que a iniquidade vai propor ou vai colocar diante de você é a carne. Vai se manifestar. Primeira coisa que acontece é a carne se manifestar. Por quê? Porque a carne é fraca. A iniquidade quer tirar você da palavra de Deus para a carne se manifestar. Quando o Senhor voltou pela segunda vez, no versículo 43, ele falou: achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Quando a carne entra, a segunda coisa que acontece é você perder a visão. Os seus olhos começam a ficar pesados. Antes você via a igreja como um lugar maravilhoso. Você via os irmãos como os mais queridos e mais amorosos da face da terra. Mas a iniquidade vai entrando e você vai perdendo a visão. A igreja não é mais o melhor lugar, os irmãos já não é mais os melhores amigos, já não é mais as melhores pessoas. Eles mudaram? A igreja mudou? Não. A iniquidade tirou você da comunhão, a carne entrou e está embaçando a sua visão espiritual. E aí, quando o Senhor sai, volta de novo, no versículo 45 fala: então voltou para os discípulos, ele disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, irmãos, terceira coisa que acontece: o pecado vai roubar você da comunhão com Deus. Antes o Senhor te governava, mas agora o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores. O pecado vai separar você do Senhor. A carne entra, sua visão vai sendo embaçada, você começa ali a se distanciar da igreja, e aí você vive agora em uma separação de Cristo, vivendo agora inteiramente no pecado. E aí o Senhor fala no 46: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí ele faz uma chamada: vamos levantar, vamos sair daqui. Se você permanecer assim, este é o seu final. Mas eu estou aqui para dizer para você: se levanta. Irmão, vamos nos levantar. Vamos levantar, aquecer o nosso coração, nos voltar para a palavra, exercitar o nosso espírito, aquecer o nosso interior. E aí, o que combate, irmãos, que combate a iniquidade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aqui nós podemos ver que quando o Senhor se retirava, o sono vinha. Quando o Senhor se aproximava, ele se despertava, porque a palavra tem esse poder de nos despertar. E em 2 Tessalonicenses, capítulo que nós lemos lá, capítulo 2, concluindo aqui, já vou concluir, no versículo 7, diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém. Provavelmente é a palavra que vai ser afastada, né? As pessoas praticando, vivendo a palavra. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Amados irmãos, em Timóteo fala que a palavra de Deus é soprada por Deus.
Então aqui, o iníquo anticristo, ele vai ser destruído com o sopro. Nós podemos então aqui inferir que é a palavra. É a palavra que destrói a iniquidade. É a palavra que vai destruir o iníquo. É a palavra que vai fazer com que eu e você perseveremos até o fim. Como diz Mateus 24, 13. Né? Por quê? Porque na palavra está o fogo. Eu não vou ler, porque meu tempo aqui praticamente acabou. Mas em Mateus 3, vamos ler, vale a pena. Mateus 3, versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo. Romanos 12, 11: no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então esse versículo mostra que o fogo está no Espírito. Irmãos, o que combate a iniquidade é o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. E o Espírito está na palavra. Isso está em João 6, 63. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha só, então, que combate a iniquidade é o fogo do Espírito. E esse fogo do Espírito está na palavra. Logo, é a palavra que combate a iniquidade. Ó Senhor Jesus. Podemos fundamentar mais em Jeremias 23. Jeremias capítulo 23, versículo 29, diz assim: não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Olha só, a palavra, irmãos, o fogo do Espírito está na palavra. Então o que combate a iniquidade? Não é política, não é bons comportamentos, não é conhecimento, mas é a palavra viva de Deus. É essa comunhão com Deus, essa comunhão com os apóstolos, é absorver essa palavra profética e colocar em prática, praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, vou encerrar aqui nosso compartilhar, trazendo para vocês esse encorajamento. A iniquidade está operando, ela vai fazer de tudo para tirar você dessa comunhão da palavra de Deus. Mas, amados irmãos, nós temos um antídoto, e o antídoto é a palavra de Deus. No capítulo 2 desse livro, no próximo vídeo, será abordado com mais profundidade essa questão da palavra como antídoto. Então, que Deus abençoe você, que essa palavra possa entrar no seu coração, e não se esqueça de divulgar esse canal para seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus conhecidos, e também se inscreva no canal, ative o sino e desfrute todo o conteúdo que é colocado aqui para você. Jesus é o Senhor.